Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de literatura. Eu gostaria de vocês, então, na apostila 7, na página 65. Nas aulas ao vivo, nós vimos o Mário de Andrade, mas ainda falta ver alguma coisa, não falta, não? Falta. Nós temos aqui uma poesia do Mário, que é muito bonitinha, porque ele vai dando assim a sucessão de umas cenas, as emoções que ele vai sentindo, o eu lírico vai sentindo durante uma viagem de bonde, uma viagem de trem. Olha que coisa mais coloquial, né? Um assunto mais do cotidiano. Dá uma olhadinha na página 65, ali, texto para questão 1. Nós temos um poema muito curtinho, muito simples, e o poema não tem grandes preocupações com forma nem nada. Esse aqui, por acaso, tem, né, algumas rimas, etc. Eu tenho um aqui que nem tem rima, né? Quando você pega a palavrinha cheio, essa parece que não rima com nada. Não havia grandes preocupações, não. Mas vamos ver essa sucessão de imagens. É uma simples viagem de trem, uma simples viagem do bonde. O camarada pega o bonde, não tinha ninguém. Depois tem gente, mas ele continua se sentindo sozinho. O bonde abre a viagem. No banco, ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem. No banco sentou, o companheiro voo. O bonde está cheio. De novo, porém, não sou mais ninguém. Quer dizer, a pessoa se sente sempre sozinha, mesmo em meio à multidão. Que homem do século XX, né? Quanto mais gente em volta, parece que a gente se sente cada vez mais só. Nós lemos o trecho do Macunaíma, que tem na página 66. Seu tio ficou de explicar esse livro para vocês. Macunaíma é considerado uma rapsódia, eu já tinha dito isso para vocês também, mas é bom que vocês saibam. Uma rapsódia seria a reunião dos mitos, lendas e folclore de um povo numa única obra, por isso é chamado de rapsódia. O Mário teve a capacidade de fazer isso, ele reuniu mitos, lendas e folclore de todas as regiões do Brasil e coloca nesse livro chamado Macunaíma. O herói sem nenhum caráter, né? Nós já vimos que caráter está no meio no sentido de característica, sem característica própria. Quer dizer, o povo brasileiro, simbolizado nesse índio, na verdade negro, na verdade branco, enfim, esse miscigenado, Macunaíma, ele é representado, o povo brasileiro é representado na figura do Macunaíma, herói da nossa gente, o herói sem nenhum caráter, sem característica específica. Nós brasileiros ainda estamos em formação, talvez nem fiquemos em formação, talvez a nossa característica seja justamente sermos variados. E a história do Macunaíma, ela é muito maluca, muito louca, que nós temos aí, né, as vanguardas misturadas, nós temos o futurismo, nós temos o expressionismo, nós temos o dadaísmo, e o Mário de Andrade não se preocupa nem um pouco com a ideia de respeito à gramática. Ele tem a gramática própria dele, ele precisava colocar, por exemplo, palavras em tupi-guarani, palavras ditas pelo folclore, pelas regiões do Brasil, e ele vai colocando tudo. São palavras coloquiais, da maneira como se fala, se põe no livro. E são palavras algumas que a gente nem vai encontrar no dicionário, não precisa nem procurar, que são ditas no dia a dia, no cotidiano, são gírias regionalistas. Algumas figuras são do folclore específico do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste, vão aparecer todas essas personagens. Vamos dar uma resumida no que é o Macunaíma. Gente bem doidinho, sabe? Povo brasileiro, sabe nós? Pois é, Macunaíma nasceu no Mato Dentro, lá em Rondônia, Roraima, Amazônia. Ele era preto como a noite. Nasceu numa tribo indígena e era preto como a noite. Ok? Miscigenamos aí? Legal. E de repente nessa tribo, o Macunaíma não falava. O Macunaíma era aquela criancinha que chorava, barulhenta. Ele tinha 2 irmãos, Manape e Jiguê. E depois de um certo tempo, ele não falava, a mãe muito preocupada, de repente a mãe fala, mas poxa, por que essa criança não fala? E meio que exigiu que ele falasse. E ele disse a frase que representa o povo brasileiro: ai, que preguiça. É a nossa cara, não é não? A gente tem preguiça para tanta coisa. Tudo bem que a gente trabalha muito. Tudo bem que seu tio trabalha exaustivamente. Você vê seu pai e sua mãe trabalhando exaustivamente. Mas a frasezinha é nossa, não é não? Ai, que preguiça. Nós temos um pouco de uma certa malandragem, um jeitinho brasileiro. Vem tudo com Macunaíma e essa frase extraordinária,
que nos simboliza de alguma maneira. Então, Macunaíma é tudo ao mesmo tempo, percebe? Sem um caráter muito específico, porque ele vai fazer o quê? Ele vai ter tanto o poder de trabalhar muito, de fazer muita coisa, de ser um aventureiro, de ser um herói, ao mesmo tempo ele tem aquela preguiça danada, de ficar na rede o dia inteiro fazendo nada. E o menino vai crescendo. Um belo dia ele, Mahanap e Jigé foram mandados até a floresta para que caçasse uma onça. Seria considerado o herói da tribo, aquele que caçasse a onça. Todos os três foram se esforçar muito, mas o Macunaíma acabou deitando num galho de uma árvore e ficou deitado lá um tempão, esperando de repente seu irmão passar com uma onça morta puxando pelo rabo. Ele olhou e disse, bonita onça. E o irmão falou assim, pois é, eu vou ser o herói da nossa gente. E ele disse, na verdade essa sou eu, porque eu vi uma onça 3 vezes maior que essa passando para lá agora. Ó. E o irmão dele largou aquela onça e correu atrás da outra. Macunaíma tranquilamente desceu da árvore, pegou a onça, levou para a tribo e foi considerado o herói. Quando seu irmão veio perguntar para ele, poxa, mas não tinha onça nenhuma onde você me falou, ele disse assim, mas ela foi para lá. O irmão falou assim, não, mas não foi para lá. Ah, desculpa, errei o lugar. A malandragem do brasileiro é mostrada aí. Depois de um certo tempo, Macunaíma queria dandar para ganhar vintém. E ninguém queria levar aquela criança para passear. Mas aí a namorada do irmão dele resolveu levá-lo. E quando ela levava ele para o mato, ainda no colo, meninão, e ele se transformava num príncipe lindo e fazia o zuzu com uma moça bonita. O irmão, um dia desconfiado, foi atrás e viu ele se transformando num príncipe e fazendo o zuzu com a namorada dele. Macunaíma levou uma surra danada. Gente, viaja comigo, tá bem? Viaja no dadaísmo, no expressionismo, no futurismo e na ideia de misturar todos os mitos e lendas do nosso povo. Depois Macunaíma vai conhecer Si, a mãe do mato. Ele já era moço, se apaixona por ela, era uma entidade da floresta. E ela tirou vários fios de cabelo, dos longos cabelos que ela tinha, e construiu para eles uma rede onde eles ficavam brincando o dia inteiro. Os dois se amavam loucamente e ela deu de presente para ele um colar chamado Muiraquitã. E ele passou a usar aquele Muiraquitã, que era um símbolo de proteção e do amor da Si, que ela sentia por ele. Mas veio a Sol, um personagem também mítico, tinha ódio da Si e mata a Si e devora a Si, a namorada do Macunaíma. E a Si vai para o céu e se transforma numa estrela. Macunaíma fica tristíssimo, mas diz, pelo menos ainda tenho meu Muiraquitã. Ei, meu Muiraquitã! Quando ele viu o Muiraquitã tinha caído, um jabuti, que é uma tartaruga, comeu o Muiraquitã e correu para o rio. Ele foi para o rio nadando atrás do jabuti e quando ele quase pegou o jabuti foi pego por um gigante imenso. E o gigante chamado Piaimã pegou o jabuti para fazer uma sopa. Ele vai até a casa do Piaimã, mas quando ele olha, na verdade o Piaimã não era o Piaimã. Era um italiano que morava em São Paulo, estava passando férias no Amazonas e estava fazendo uma sopa daquele jabuti. E era o senhor Venceslau Pietro Pietra. E o Venceslau Pietro Pietra fazendo ali aquela sopinha, quando o Macunaíma chama o Mahanap e o Jigé para ajudá-lo a recuperar o seu Muiraquitã. Mas quando eles chegam, o Piaimã tinha ido embora, tinha voltado para São Paulo. E o Macunaíma diz, vamos atrás. E foram os três, Macunaíma, Mahanap e Jigé, saindo da Amazônia e indo para São Paulo. Percebe que é quase que uma viagem às avessas do descobrimento? Quando os civilizados portugueses descobrem os incivilizados indígenas brasileiros, aqui talvez seja o oposto, né? Os incivilizados índios brasileiros vão até a grande cidade conhecer a civilização. No meio do caminho, eles encontram uma poça d'água linda, que na verdade foi formada pela pisada de um gigante, o gigante Sumé. Tinha uma água límpida, muito bonita. Quando o Macunaíma pulou para tomar um banho naquela água, e quando ele sai, ele está branco, louro, de olhos azuis. A sua tinta saiu na água. Aí o Jigé, irmão dele, disse, quero também, e pulou na água. Só que já tinha um pouco da tinta do Macunaíma, e ele sai da água moreno. E o Mahanap diz, eu quero também, e pulou, só que já tinha ali a tinta do Macunaíma e do Jigé. E quando ele sai negro. Então nós temos 3 irmãos, o Macunaíma branco, louro, de olhos azuis, o Jigé moreno, pardo, e o Mahanap negro, negro, negro. A miscigenação do povo brasileiro. 3 índios que são transformados num branco, num pardo e num negro. Quando eles chegam em São Paulo, aquela surpresa. Meu Deus,
a grandiosidade de São Paulo, as engrenagens, as máquinas, os carros, o movimento, a indústria, aquele barulho, tudo isso é futurista. Mário de Andrade pegou o futurismo do Marinetti, colocou tudo nessa obra junto, com folclore, mitos e lendas. Olha, a antropofagia é um dos maiores símbolos da literatura antropofágica feita no Brasil. Em São Paulo, eles vão morar na casa de umas moças e lá eles ficam, tinha as redes, eles ficavam com as moças. Eles só estranharam que eles brincavam com as moças quando quisessem, mas depois da brincadeira elas cobravam. Ok? Então eles foram viver na casa com umas prostitutas e o Macunaíma disse: preciso encontrar onde está o meu Muiraquitã na casa do Venceslau Pietro Pietra. Eu vou continuar isso na próxima aula, mas antes quero lembrar vocês, dia 9, entrega da minha redação. Tinha sido combinado lá atrás, né, meninada? No dia 16 de setembro, vocês têm que me entregar o trabalho do livro, vou passar para vocês no plural o pedido. E os exercícios desta apostila que a gente está vendo tem que ser entregue para mim até o dia 23 de setembro. São os trabalhinhos que você tem que me entregar. Dia 9, redação. Dia 16, o trabalho do livro. E dia 23, os exercícios da apostila 7. Beijo.